Vixe, deu ruim, hein? Oi, meu povo! Como é que vocês estão? Vocês estão bom? Gente, eu quero pedir desculpas pra vocês, porque teve gente falando que eu tô fazendo as introduções muito longas, né? Passando muitos recadinhos. Então, assim, eu acho importante trazer recado pra vocês ficarem por dentro de tudo que tá acontecendo. Mas eu vou diminuir isso e eu peço pra vocês irem no Instagram e me seguir se vocês quiserem ficar sabendo aí de alguma coisa que aconteceu, saber as novidades, saber o que está por vir e tudo mais, enquetes. No Instagram eu vou postar tudo pra vocês darem a opinião de vocês e falar um pouquinho mais de tudo que tá acontecendo. E quando for algo mais importante, eu vou postar no nosso quadro que eu tenho de avisos aqui. Então eu peço que vocês ouçam quando eu postar algum recadinho no avisos, porque sempre vai ser importante. Não me delongando muito, apenas dizendo pra vocês que nós já estamos no Apoia-se com valor de R$9. Você tem acesso a histórias exclusivas e inéditas, então se quiser acessar, é só ir lá no Apoia-se, tá nos nossos destaques e também na descrição desse áudio aqui embaixo. Você vai conseguir ver e acessar pra você apoiar o nosso projeto, o podcast, tá bom? Hoje eu vou trazer pra vocês a história da Daiane. Como o mês de outubro é um mês mais pesado, que nós vamos ter aí mais coisas de Halloween e também um novo quadro que eu vou trazer pra vocês aqui, então eu vou trazer pra vocês uma semana especial aqui com a gente. Eu já tenho 3 histórias relacionadas a esse assunto e eu resolvi trazer aqui pra vocês. E se vocês tiverem histórias do tipo, mandem pra mim, pra que eu possa contar aqui no podcast, pelo e-mail ou me mande por áudio lá no Telegram, tá? Nossa semana especial deu merda. Ou seja, história sobre cocô. Então, bora começar? A Daiane, nessa época, ela trabalhava no centro da cidade. E a Daiane, ela sempre foi uma mulher gordinha. E aí é onde a gente vê sobre pressões estéticas e tudo que acontece na sociedade, né? Ela começou a trabalhar e não se sentir muito bem com seu próprio corpo. E nada em excesso, tá, gente? O corpo da Daiane é um corpo bonito, assim, né? Só que com essa pressão da sociedade, ela se sentia gorda e se sentia aí na vontade de fazer coisas mirabolantes para conseguir emagrecer. Nessa época, ela trabalhava em uma empresa onde ela ia e voltava dessa empresa de bicicleta. Então, ela levava ali em torno de 20 minutinhos da casa dela até o trabalho e vice-versa. Ela consultou com o endocrinologista e ela conseguiu um remedinho para tomar, onde esse remedinho, se você come coisas em excesso que possuem gordura, entre outras coisas, esse remédio ele te dá uma dor de barriga. Por quê? O plano desse remédio, o efeito desse remédio, é que você coma e ele tira o excesso de gordura do seu sistema. Então, ela começou a tomar esse remedinho e esse remédio, assim, quanto mais gordura você come, mais piriri você vai dar, mais diarreia você vai dar. E ela não se importou com isso, né? Porque ela também pretendia aí mudar a alimentação. Então a Daiane começou a tomar esse remédio. E aí, a Daiane indo no serviço normalmente. Quando foi numa sexta-feira, ela estava ali se alimentando normal e tal, tomando remedinho, até então tudo bem. Até que a chefe dela falou: "Olha, Daiane, hoje é sexta-feira, seria um ótimo dia pra gente poder dar uma passadinha naquele bar que a gente conhece, que fica no meio do caminho." Porque assim, a Daiane e a chefe dela, às vezes, paravam, né, naquele bar, paravam em algum lugar, porque elas iam e voltavam juntas de bicicleta. Então a chefe da Daiane falou pra ela: "Olha, eu acho que seria legal a gente dar uma passadinha naquele bar, já que hoje é sexta-feira e tudo mais, e a gente tomar uma cerveja, o que você acha?" E era uma coisa descontraída mesmo, nada relacionado ao trabalho, seria realmente para aliviar um estresse. E a Daiane falou: "Vamos, não tô fazendo nada, vamos beber uma cervejinha sim." Elas pararam no bar, tomaram a cerveja,
pediram alguns petiscos e ficaram ali, gente, coisa rápida. E o céu, de repente, começou a fechar, já estava escurecendo, né? Elas saíam aí por volta das 18 horas, então já estava escurecendo ali. E começou a cair alguns pingos de chuva. Então a Daiane e a chefe resolveram que seria melhor elas irem embora. E a chefe morava um pouco mais perto, então a Daiane passava no local, a chefe dela entrava para a rua de casa e a Daiane ainda tinha que continuar pedalando um pouco. E nessa época a Daiane ela morava num morro. Então ela tinha que subir empurrando a bicicleta, fazendo ali uma força até conseguir chegar em casa. E aí a chefe dela ficou e a Daiane começou a pedalar. E a Daiane começou a sentir uma dor de barriga. E aí ela já pensou, essa dor não tá legal. Não tá legal. Meu Deus, isso é dor de diarreia mesmo. E a cerveja, gente, acaba que com esse medicamento que ela estava tomando, a cerveja ela dava uma piorada na dor de barriga. Então essa dor ela ficava uma dor aí mais aguda, mais difícil de segurar. E a Daiane ali prendendo. E ela falou pra mim, gente, eu ri muito com ela dessa história. Que ela foi falando assim, Rayane, eu fui segurando, travando o meu cu para que não saísse nada. E aí eu cheguei no pé do morro ali, eu já tava suando frio, com a barriga dolorida e pensando, meu Deus, ainda tem que subir esse morro. Ela desceu da bicicleta e começou a empurrar a bicicleta para subir o morro. E ela falando que tava segurando. E aí assim, né, gente? O cu da gente, quando a gente vai chegando perto de casa, ele parece que vai percebendo que tá em casa e mais vontade de ir ao banheiro ele te dá. E aí ela foi subindo aquele morro e com dor, com dor, com dor, com dor. E aí o esforço de subir o morro, de empurrar a bicicleta, tava fazendo a Daiane fazer força, gente. E chegou um momento onde faltava 2 curvas para chegar em casa e a Daiane não conseguiu segurar. A Daiane se cagou. E aí, gente, só foi. Subindo o morro, já tinha começado a chover, já estava aquela chuva. A Daiane estava com uma leg preta e ela se cagou. Ali foi o fim. Ela se cagou inteira, ela só sentiu aquele mel escorrendo nas pernas, atrás. E para piorar, quando ela estava subindo o morro, tinha um casal descendo de um carro para poder entrar como se fosse uma festa de aniversário que estava tendo. E estava cheio de carro. E todo mundo estava olhando para ela. E assim, nela tá tomando esse remédio, o cheiro do cocô era muito mais forte. Ela não sabe explicar por quê. E era muito mais forte o cheiro do cocô. E ela disse que parece que as pessoas perceberam. E ali, assim, tava chovendo, então tava tudo molhado, mas dava para perceber que aquela parte de trás realmente era um cocô mesmo, que tava ali. Ela acha que deve que estava manchado de alguma forma. E aquela vergonha até chegar em casa. E ela chegou em casa e ela ainda tinha uma cachorra que era a Luna. E a Luna cheirando ela, e ela tirando a Luna e tendo que entrar com a bicicleta rápido. E ela falou assim, Rayane, não teve como. Eu só peguei uma sacola, tirei toda a minha roupa e joguei tudo fora. Coloquei dentro de uma sacola e coloquei para jogar fora porque estava insuportável. E quando eu cheguei em casa, como eu tava de leg apertada, aquilo saiu pelas minhas coxas inteiras. Então eu tava toda suja de merda.
Tava tudo sujo. Ainda bem que eu morava sozinha nessa época. A Daiane falou pra mim e ela chegou em casa, ela morava com a aluna, né? Ela chegou em casa, tomou um banho, não conseguiu vestir aquela roupa mais, aquela leg pra ela tava insuportável de vestir. Tomou um banho, ela ainda ficava sentindo aquele cheiro e depois desse dia ela parou de tomar esse medicamento porque não estava fazendo bem pra ela. E aí, assim, gente, essa é uma história rapidinha, mas que fica a lição pra gente do quanto que a pressão estética, às vezes, ela faz a gente também fazer algumas coisas com o nosso corpo que não é normal, porque esse medicamento provavelmente alterava todo o metabolismo do organismo dela e fez com que muitas coisas ficassem fora do normal. E aí ela foi falando pra mim, Rayane, eu tava empurrando a bicicleta, então eu tinha que fazer força pra empurrar a bicicleta, pra subir o morro, e eu não aguentei, eu acabei me cagando toda. Ela passou muita vergonha, segundo ela, e depois disso não aconteceu nada parecido de novo, então ainda bem. E aí, essa é a história rapidinha que a Daiane queria deixar pra vocês do dia que ela se cagou por causa de um remédio. Ainda bem que foi voltando do trabalho, né, Daiane? Imagina se fosse indo pro trabalho, imagina se fosse indo pra um date. Por falar nisso, eu coloquei uma enquete lá no nosso Insta a respeito de dates ruins, rapidinhos, para as pessoas resumirem e colocar lá no Instagram apenas pra gente ver os dates ruins. E tinha vários dates, eu acho que eu vou fazer um compilado pra trazer aqui de coisas curtinhas que já aconteceram com vocês. E lá tava escrito que a moça foi sair com um cara e ele se cagou durante o date. Ai, meu Deus do céu. Então, assim, gente, se vocês têm compilados de histórias rapidinhas ou quer trazer um resumo de algo que aconteceu com vocês, traz pra mim que eu quero fazer um compilado de dates ruins pra gente ler junto e falar aqui sobre coisas que aconteceram com outras pessoas de uma forma mais rapidinha. Ai, gente, muito bom mesmo. Essa foi a história da Daiane hoje. Espero que vocês tenham gostado e que vocês fiquem aí para essa semana do Deu Merda. Gente, então, lembre de apoiar o podcast, dar 5 estrelinhas aqui pra gente, porque isso ajuda muito no desenvolvimento do podcast, tá? Para vocês é só umas 5 estrelinhas, mas para quem tá produzindo aqui, é bom para poder ter uma interação com vocês, saber que o resultado tá sendo bacana, pra gente continuar fazendo o podcast aqui, tá bom? Como vocês sabem, eu tô produzindo e fazendo tudo sozinha, então isso me ajuda aí a ter um retorno de vocês para que eu continue fazendo isso, tá? E se vocês puderem me apoiar, vai ajudar bastante, porque realmente tô precisando pagar a continha, quero aprimorar coisinhas do Apoia-se pra vocês, né? Eu cheguei a comprar já, por minha conta, um fone melhor pra eu conseguir editar de uma melhor forma pra vocês, né? E eu preciso aprimorar os áudios através de um aplicativo. Então, é interessante a gente ter esse apoio pra eu conseguir fazer isso de uma forma melhor pra todo mundo, tá bom? E é isso, gente. Espero vocês aí durante essa semana. Continuem conosco. É uma interação aí para quem gosta do Deu Ruim e não gosta muito daí da semana do Halloween, do nosso Penumbra e do outro quadro que tá por vir. Então eu trouxe essa semana pra gente ter uma semana mais distraída, tá bom? Fiquem conosco. Breve sai a história de Halloween no canal. É isso, gente. Eu vou ficando por aqui. Um beijo! Quer ouvir seu relato aqui? Envie seu relato para boracomeçarpodcast@gmail.com. Agora, estamos no Apoia-se e na Aurelo.
Apoie o nosso projeto e tenha acesso a histórias exclusivas e inéditas. Os links estão na descrição da história e lá no Instagram. E aí, o que você achou dessa história? Deixe a sua opinião nos comentários da plataforma de áudio ou lá no nosso grupo do Telegram. Lá você interage com outros ouvintes, tem acesso à opinião de outras pessoas e fica por dentro de tudo. Nos siga nas redes sociais. Bora Começar Podcast. Me dê 5 estrelas na plataforma de áudio porque isso me ajuda muito. E lembre de ativar o sininho para receber uma notificação sempre que tivermos uma nova história. Aqui é a Rayane Carina, a voz por trás do podcast Bora Começar. Além disso, eu sou a roteirista, editora, diretora e idealizadora do podcast. Eu vou ficando por aqui. Obrigada por me ouvir. Um beijo!